primeiro, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali Aleluia, estão os tronos glória a do Deus. juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então eu acordei hoje, a primeira coisa que eu faço é sempre levantar minhas mãos e agradecer a Deus, e veio no meu coração essa alegria. E eu lembrei, eu falei, Senhor, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E eu falei, tem um versículo, e fui pesquisar. E foi bem propício, porque nesse momento é o momento em que Deus sempre pede para que oremos por Jerusalém, né? E a gente sabe que tudo que está escrito vai acontecer, e essa guerra que está acontecendo, mas Deus sempre pede que nós oremos pela casa do Senhor, que oremos por Jerusalém, que oremos pelo país, pelo povo que o Senhor escolheu, né? Então, eu agradeço a Deus a oportunidade e estou muito feliz de estar aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória seja dada a ti, ó Deus. Aleluia. É assim, né? Essa satisfação de estarmos na casa de Deus é muito bom, gente. É bom poder demais. estarmos na casa do Senhor. Gente, eu moro aqui embaixo. Eu venho aqui em cima, sabe o que eu falo? Agora lá em cima é um lugar de muito de respeito. É verdade. Porque não é mais. Porque aqui é a casa de Deus. Aleluia. Irmã Daniele, trazer uma palavra, que Deus está vendo o coração. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Poderoso Deus, amado Pai. Glória a Deus. Estou aqui nesse momento somente para te agradecer, Jesus. É verdade, Hoje é Jesus. dia de agradecer ao Senhor, de te adorar. É verdade, Tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Aleluia. Jesus. Agradecer ao Senhor pela família de cada um de nós que Oh, está aqui. aleluia. Nossos filhos, Senhor, nossa Aleluia, casa, Jesus. nossos projetos, nossos sonhos, Oh, Senhor. aleluia. Entrego tudo em tuas mãos, Jesus. Verdade, Jesus. Ai, Senhor Jesus. Obrigada. Pedir ao Senhor que venha nos encher cada vez mais e mais do teu Deus Espírito viva, aleluia, Santo. Jesus. Glória a Deus. Pai, porque sem ti nada somos. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Aleluia. Obrigado por Obrigada, tudo, Deus. papai. Estamos aqui. A glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome. Nosso pastor está com a oportunidade para adorar o Senhor, trazer o que Deus tocou no seu coração. Nosso Deus é santo. Aleluia. A Ele é digno de toda adoração, todo louvor. Né? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Porque Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Às vezes, nós nos alegramos, mas temos que estar alegre. Porque como a Kátia, né? Essa irmã Kátia, ela trouxe aqui essa passagem, quando o salmista dizia, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos na casa de Deus. E não é o melhor lugar a não ser na casa, na presença de Deus. Às vezes na casa de Deus é bom, mas é a presença de Deus que é melhor ainda. Né? Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E aonde nós clamarmos a Ele, Ele vai estar presente ali conosco. Tanto é que Jesus ele disse assim, ó, se quando nós orarmos, entrar para dentro do nosso quarto, trancar a porta, né, e conversar com o nosso Pai em segredo, porque Ele conhece a nossa necessidade. E louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava fazendo um estudo aí de manhã cedo, eu estava falando sobre alguns itens, né?
eu estava falando sobre que o centro do Evangelho de Gênesis a Apocalipse, até antes era Jesus, sempre foi Jesus. Aleluia. Não existe outro, né, além de Jesus. Porque todo esse livro, desde o começo até o final, fala-se de Jesus, né? A Bíblia diz lá no Evangelho de João que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? É a palavra, Jesus estava ali, né? E a palavra, né, aquela mesma palavra ali, fez todas essas coisas aqui, que hoje existem, né? Trouxe a existência. E sem ele, nada do que foi feito se fez, diz em João. Então lá, antes da criação, Jesus já estava. E eu falava sobre três pessoas, como Pai, Filho e Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor passeava sobre a face das águas. Ali estava o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Sem ele não havia vida, haveria vida, porque logo após a palavra vir e constituir todas as coisas, estruturar todas as coisas, veio o Espírito sobre toda a alma vivente, todas as almas viveram, né? Esse Espírito é o fôlego. Então Deus deu vida através do seu Espírito a todos nós, se tornando alma vivente. Então lá do começo fala de Jesus. Antes, Jesus já estava presente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E logo após ali, passando, quando o homem peca, a mulher peca, né, ali dentro do lugar particular de Deus, eles são expulsos dali. E logo após, cada um é sentenciado, né, por Deus. E ali ele diz que da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, que é o próprio diabo, e o qual esse morderia o calcanhar daquele que viria. E hoje não é diferente. Desde aquele tempo para cá, Satanás persegue a igreja de Deus. E quem é o cabeça da igreja é Cristo. Então ele persegue, ao calcanhar. Nós passamos de um corpo. Nós somos um corpo, a cabeça é Cristo. Então vem ali dizendo. E muitas ideologias, estava falando sobre três homens que falaram, estudaram e pesquisaram sobre religiões, né? Como o Emile Durkheim, né? E Karl Marx e Max Weber. Esses três homens, cada um, por exemplo, como o Durkheim, ele foi favorável, né? Diz que a religião, né? A religião é boa. E ele achou uma coisa favorável e produtiva e edificativa, né? Então, ele achou uma coisa boa na religião. Ele não achou ruim. Mas Karl Marx, ele achou a religião uma negatividade. Tá certo que nós vemos a religiosidade. A religião é uma coisa, a religiosidade é outra. Então muitos, eles na analogia deles, na ideologia deles, serve a religiosidade é quando a ditadura, quando há uma obrigação, há uma força que obriga, né, a você fazer, que tem que fazer aquilo que tem que ter feito, né? Mas o que acontece? E logo ali veio também o Max Weber, que ele considerava a religião como dominadora, como poder, né? De dominar todas as coisas. Dominar. Então ali várias ideias, vários livros, e desses livros, muitas pessoas se inspiraram. E cada um seguiram seu determinado, né? A sua determinação de religião. Então existe vários tipos de religião. Quando pergunta assim, qual é a tua religião? Católica? Aí quando eu espírita, qual a tua religião? Eu profeto o Islã, eu profeto o islamismo, eu professo não sei o que e tal. Então, muitas dessas religiões, elas são árduas, porque ao mesmo tempo que nós falamos de religião, nós falamos de rituais de fé, né, de cultos,
cultos, grupos sociais, quer dizer, as pessoas se reúnem e quando nós entramos para esse grupo, quando nós participamos dessa religião, desse foco, né, que é chamado a religião, qual a religião que você está seguindo, você se torna um lugar árduo, duro, pesado, difícil. Por quê? Você tem que encaixar, não aquela religião encaixar você, mas você tem que se encaixar naquela religião. E tem religiões aqui, quando Karl Marx fala aqui, sobre religiões negativas. Porque essa religião a ideologia de Karl Marx, ele realmente, ele acha que a igreja é tipo uma droga, uma alienação, que elas, como se diz, elas monitoram a cabeça e transformam as pessoas, né, em diferenciais, como se diz, diferentes culturas, né, diferentes determinação. E o Karl Marx, talvez ele tivesse uma visão de ideologia que queria ser da forma e do jeito que ele estava querendo que fosse. E que achava que era uma negatividade. É por isso que hoje, muitas vezes, você vê muitas pessoas com essa ideologia de Karl Marx, que quer fechar a igreja, que quer acabar com as religiões, acabar não só a igreja, o cristão protestante, mas todas as religiões, porque eles acham que são coisas negativas. Mas nós vemos através dessa ideologia, o que eu coloquei no estudo, que Karl Marx ele teve uma visão maligna. Porque qual é o dever de Satanás? Qual é o intuito de Satanás? Destruir todos aqueles que vão contra ele. E aqueles que se levantar, né, a favor de Deus. Então ele quer destruir. A mesma coisa, o Max Weber, ele é dominador. Ele acha que a religião é dominadora. Quer dizer, é poder, né, aquisitivo. E tem muitos que acham que... Às vezes eu posso ver uma inspiração desse dominador, né, do poder. Tem muita gente, pessoas, às vezes líderes, que acham que tomando posse, eu até cheguei a ver todos viram aquele filme do Eli, né, Eli, quem tomasse posse daquele livro tinha poder sobre todas as coisas. E eu vejo uma visão quase igual a essa desse Max Weber. Então tem pessoas, tem alguns líderes que vivem nessa ideologia, que quando eles conseguem dominar, eles têm o poder na mão de monitorar e fazer o que eles bem entenderem. Então é essa forma assim. Agora o Emile Durkheim, ele é favorável à religião, ele acha que as religiões são educativas. Ajuda, autoajuda. Então ele tinha uma ideia. Ao mesmo tempo, esse Max Weber, ele achava, além de dominador, era algo que mexia com o mundo espiritual. E verdadeiramente é isso. Há um poder sobrenatural que exerce sobre aqueles que praticam essas religiões. E ele tinha uma razão. Mas o nosso poder que nós recebemos é o poder de Deus. É o poder único. É a unção, é o Espírito Santo que foi enviado na terra. Então eu estava fazendo esse estudo aqui. E eu até postei aí, né? Mas muitas pessoas não assistem. Mas as pessoas hoje não gostam muito de coisas assim, né? Eles gostam mais de... como eu falei, filmou aquelas nuvens passando ali, vai não sei quantas visualizações. Se você for filmar os matos lá dentro, todo mundo vai ver. Agora a palavra de Deus é difícil, ensino, algo assim, ao mesmo tempo que era um ensino, era uma pregação, entendendo? Eu estou com um estudo também sobre falar sobre a diversidade de anjos, né? Muito sobre querubins, serafins, então, todos eles. Então eu estou com o estudo todinho prontificado a fazer ali, na direção de Deus, né? Eu procuro averiguar cada estudo e dali eu vou tirando, né, aquilo que acontece dentro da Bíblia. E muitas pessoas têm dúvidas sobre os anjos. Os anjos, eles vêm a serviço de Deus. Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem pelo nosso caminho. Jesus, quando acabou a tentação do deserto, que Satanás se retirou, lá em Mateus diz
que os anjos desceram e vieram servir ele. Lá no Velho Testamento, Gideão, ele recebeu 2 anjos. Abraão, quando ele foi em Sodoma e Gomorra, também foi 2 anjos lá. Então, os anjos vêm a respeito de Deus. Cada um tem uma função. No mundo espiritual há hierarquia. E isso que eu quero passar através do estudo. E muitas pessoas, às vezes, não obedecem essa hierarquia dentro da igreja, dentro do nosso meio, né? Dentro da sociedade, eles não respeitam. Então, como Satanás ele não respeitou que Deus era o Supremo, ele foi feito para ser bem. Ele foi feito um anjo muito lindo. Ele foi feito cheio de veste. A veste dele era de pérolas preciosas, né? Satanás, quando o anjo Lúcifer, quando ele passava diante dos anjos, os anjos se reverenciavam a ele. A glória de Deus descia. E o que se entrou dentro do orgulho? Dentro dele, orgulho e soberba. E ele pensou se assentar acima do Altíssimo. Foi o erro dele. Ele caiu e Deus o enviou para baixo, né? Nas trevas. E com ele, olha só, nós estávamos lendo sobre esses homens, Karl Marx, sobre Emile Durkheim e como também o Max Weber. Nós vemos que muitos anjos caíram na lábia desse anjo, e o qual foi simplesmente caíram a 13ª parte do céu de anjos junto com ele para o abismo. Então, glória a Deus nas alturas. Então, a alegria nossa está na casa do Senhor. Aleluia. Até finalizando, no final dessa passagem toda, né? Eu falei, Jesus é o centro do Evangelho, gente. Jesus é o centro do Evangelho, não sou eu, não é você, não é ninguém. É Ele que é o centro do Evangelho, é Ele que salva, é Ele disse, Ele é o seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é Ele que nós devemos reverenciar. Toda a glória, toda a honra seja dada. A palavra de Deus diz que Ele está lá assentado à destra do Pai. E naquele dia, todos os joelhos, sendo esse, qual a religião que for, que seguiu caminhos diferentes, seja até que seguiu a Jesus, que não andou no caminho certo, né? Mas quis também a mesma coisa, se rebeliar, não quis obedecer a hierarquia, porque lá no céu todos têm um intuito, cada anjo tem o serviço diante de Deus, tem protagonizado o que ele vai, qual que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Então é tudo organizado. E nós, a mesma coisa. E naquele dia do trono branco, Jesus estiver lá, né, para julgar com juízo, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Porque só existe Ele. Quando Ele enviou Moisés, quando Moisés foi ao deserto, ali que ele falou, Moisés perguntou, mas se eles me perguntar o seu nome, quem eu direi? Ele falou assim, eu sou. Só isso. Eu sou. E não há outro. Então, só aqui, em nome de Jesus. Então, que eu peço às pessoas que compartilhem, às vezes, que assistam, né? Que isso vem dar um aprendizado, é como se diz, cada vez mais nós aprendermos em muitas questões, né? Eu já fiz ensinamentos aí sobre várias coisas, né? Então, basta a gente dentro da palavra de Deus. E esse aqui que eu fiz sobre essa passagem aqui, e logo após eu fazer sobre os anjos, né? Os anjos seus e os seus serviços diante de Deus. Então, em nome de Jesus, eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus, né? Porque aqui, quem está na direção agora, nosso irmão Fernando está na direção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. O Ministério de Louvor vai adorar a Deus com mais um louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, tu és maravilhoso, Pai. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Já não posso mais suportar. Oh, glórias.
pra me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Toda minha sorte enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus. Dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Aleluia. Eu vejo as águas se agitarem, mas não há alguém pra me estender as mãos. O meu destino não é perecer, não fui sentenciado a morrer. Deus me fez promessas, eis-me aqui, Senhor. Muda minha sorte, enxugue as lágrimas que os dias maus fizeram rolar. Eis-me aqui, Senhor. Ouça o meu clamor, Deus. Dá-me teu bálsamo e faz-me crer que ainda vou viver um tempo favorável. Aleluia. Nós possamos crer que nós vamos viver esse tempo favorável, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora a gente vai passar para a nossa irmã Kátia, que vai trazer a palavra. E o pastor para fazer uma oração pela vida dela. Senhor, amantíssimo Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, não só orar pela tua serva, Senhor, que vai ser preletora dessa tarde. Eu entrego também nas tuas mãos, Senhor, este culto, entrego tudo nas tuas mãos, já foi entregue aqui nessa tarde. Agradecemos por esse momento, agradecemos por tudo, Jesus. Toma a frente, ó Pai, de todas as coisas. Pai, aqueles que não vieram, o Senhor venha abençoar, Pai, onde estiverem, Pai. Senhor, entra com providência, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma a direção da tua serva, que vai trazer a tua palavra, Senhor, na direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso usar? Deixa aqui, vou fazer antes de pregar.
Não precisa, não pode deixar aqui não, fazer só um fundinho. Deixa aqui do lado. Aí vai sair lá. Se vai sair lá. Amantíssimo Deus, te agradecemos pela presença neste lugar. Senhor, entregamos esse dia, esse momento, a palavra é tua. Vai mudando, Senhor, de acordo com a tua vontade, vai falando, usa-nos, ó Deus, e toca, Senhor, em nossos corações, para que a tua palavra seja de edificação, para que nós a usemos, Senhor, quando sairmos daqui. Muitos estão precisando da tua palavra lá fora, muitos estão precisando te conhecer, ó Deus, e nós precisamos a cada dia nos empenhar em cada dia, querer te conhecer mais e mais e aprender mais e mais da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Então eu vou primeiro cantar um hino, louvar. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ouvi tua palavra e tremi, Senhor, aviva tua obra. Olha, dentro de mim está jorrando amor, aviva tua obra. Cumpre em nós, Senhor, derrama em nós, Senhor, o avivamento prometido aos nossos pais. Viverem pra ver descer do céu sobre toda a carne o teu poder, tua Shekinah enchendo a terra com águas cobrem o mar, restaurando vidas e nações, despedaçando as prisões e libertando a minha geração. Momento de poder e adoração. Cumpre em nós, Senhor, e também nós, Senhor, o avivamento prometido aos nossos pais. Viverem pra ver descer do céu sobre toda a carne o teu poder, tua Shekinah enchendo a terra com as águas cobrem o mar, restaurando vidas e nações, desperdiçando e libertando a minha geração. Tempo de poder e adoração. Virão dias de Elias sobre a terra, convertendo o coração dos filhos aos pais. E a figueira então florescerá, e seus frutos todos comerão. Não abro mão de viver isso em minha geração. Aleluia, glória a Deus.
quando a terra como as águas cobrem o mar, restaurando vidas e nações, despedaçando as prisões e libertando a minha geração. Tempo de poder e adoração. Esse é o tempo do poder de Deus, e Ele virá sobre a minha geração. Amém. Aleluia. Oh Deus, obrigada, Deus, pela tua presença. Recebe, Senhor, o trono da tua graça. E nós oramos, Senhor, para que sejamos uma geração, Aleluia. que venha proclamar a tua palavra. Que se levantem, Senhor, Elias deste tempo, os seus profetas, que vão confrontar as hastes das maldades, porque é o Senhor que tem o poder, Senhor. O Senhor e os teus anjos é que têm o poder de vir e confrontar através de nós, Senhor. Porque nós nada podemos sem a tua presença, sem o teu poder. Então usa-nos, Senhor, para esse tempo. Nós precisamos da tua presença. O mundo precisa de ti. As pessoas precisam de ti, precisam ouvir a tua verdade, que é a tua palavra, Deus. Glória a Deus. E que nós possamos, ó Deus, ser obedientes e corajosos, ó Deus, para falar tudo o que o Senhor nos mandar falar, para fazer tudo o que o Senhor nos mandar fazer. Que sejamos como Elias, obedientes, corajosos ao seu tempo, homens de fé e oração na tua santa e preciosa presença. Que não abramos mão, Senhor, nós não abrimos mão da tua presença em nossas vidas. Muito obrigada, Deus. Então, gente, eu peço para os irmãos abrirem em Reis 17. E a palavra de Deus diz, né? Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, Senhor, obrigada, a tua palavra está aqui. E, Senhor, revela a tua palavra a nós. Ensina-nos, ó Deus. Então, o primeiro versículo está assim: então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então nós vemos aqui que quem disse isso, segundo a palavra dele, é claro que em concordância com o céu, porque ele era um profeta que estava sempre segundo a palavra de Deus e, como ele fala, perante cuja face estou. Ele não se afastava de Deus. Então ele teve muita segurança de falar, segundo a minha palavra. E profetizou. Mas isso nós vemos em Juízes, né? Juízes vem começando a falar sobre a morte do rei Davi, né?
e a sucessão ao trono de Salomão. E Juízes vem falando, Reis vem falando sobre a morte de Davi e a sucessão de Salomão, e a partir daí uma certa decadência do povo de Jerusalém devido a alguns reis, né, muitos, se desviarem da palavra e do caminho do Senhor e decepcionar Deus, né? Eu não sei se é bem essa palavra, mas irritar também ao Senhor por esquecerem dos mandamentos de Deus, que era de servir a Ele e servir ao povo dele, e eles levantavam altares pagãos, adorando a outros deuses. Isso irritava muito ao Senhor. Sendo que a palavra diz aqui que, dentre todos os reis de Israel que irritaram o Senhor, nenhum irritou tanto quanto Acabe. Está aqui na palavra. Deixa eu ver aqui. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais a irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a gente vê aí que Deus levantou o profeta Elias para confrontar diretamente a Acabe e Jezabel. E outra coisa que irritou muito a Deus foi Acabe também ter se casado com uma profetisa de Baal, que era totalmente contra o povo, né, de Jerusalém. Quer dizer, Deus, desde Abraão, levantou um povo, fez promessa a Abraão, ali ele foi fazendo sua obra, levantou as tribos. Davi, o primeiro rei de Israel, pecou, mas era muito arrependido, era um homem segundo o coração de Deus. Foi sucedido pelo seu filho, que teve promessas do Senhor, e mesmo assim, no final, acabou irritando ao Senhor, porque várias vezes o Senhor deu ordem a ele que não era para ele se casar com mulheres estrangeiras, e ele desobedeceu a Deus, e por isso muitas vezes ele se afastou. No final ele se afastou do Senhor, irritando também ao Senhor. Foi um homem que viveu muito as promessas do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas Glória acabou irritando ao Senhor. E depois dele, muitos também vieram irritando ao Senhor e desobedecendo, não adorando, e fazendo com que o povo de Deus pecasse contra Deus e adorasse, levantassem também, adorassem a Deus de Baal, né? Ao Deus Baal. E Deus não estava satisfeito naquele momento com o povo dele, o rei reinando ali em Jerusalém, e o povo dele se desviando do momento. Então ele levanta o profeta Elias para confrontar diretamente a Acabe e Jezabel. E aí, depois veio a ele a palavra do Senhor. Depois que ele confrontou a Acabe, que tudo foi acontecendo diretamente, o que Deus sabia que ia acontecer? Ele seria perseguido, ele seria morto. Então Deus mesmo pediu para que ele se retirasse e cuidou dele. Isso quer dizer o quê? Que Deus recebeu e aceitou a profecia dele, e realmente houve aquela seca. E Deus quis cuidar dele, então falou para ele: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E isso aconteceu. Ele obedeceu ao Senhor, se retirou e foi sustentado pelos corvos. E a gente fala assim, quando a gente fala em corvos, né? Parece mau presságio, né? Os corvos, eles representam umas aves que trazem mau presságio. Mas, pela ordem de Deus, tudo em Deus, né? Deus é que comanda tudo. E tudo foi feito por Ele. Então, foram os corvos que levavam, obedeceram à voz de Deus e sustentaram durante muito tempo a Elias. E o ribeiro estava ali. Elias fez conforme, obedeceu, e Deus manteve ele escondidinho, mas ele foi escondido pelas mãos do Senhor.
porque Deus sabia o que ia acontecer naquela terra. Imagina, agora a gente se põe, Deus escondeu a Elias, sustentou Elias com os corvos e com a água. Agora imagina o que estava acontecendo naquela cidade, naquele reino, né? A falta de tudo, alimentos, animais morrendo, as pessoas sofrendo, a confusão que devia estar naquela cidade, né? E imagina esse povo que estava, mesmo sofrendo, levantando altares a Baal, né? Esquecendo-se, Deus naquele momento queria que eles fizessem o quê? Se voltassem a Ele. Mas não, o povo continuou sofrendo, mas era um povo que estava, é claro que tinha muitos que ainda criam no Senhor, ainda havia muitos profetas naquela época, mas muitos se desviaram do caminho do Senhor e sofreram, a cidade toda sofreu. Aleluia, Jesus. E acabou que mesmo aqueles que criam no Senhor sofreram junto. Isso não quer dizer, isso quer dizer o quê? Que mesmo crendo no Senhor, nós ainda vivemos num tempo de sofrimento. Mas nós não devemos nos desviar, porque Deus tem um momento certo para tudo, né? E imagina a ira de Acabe e Jezabel em cima de Elias. Eles queriam matá-lo, com certeza, queriam encontrá-lo de qualquer forma. Mas quem o escondia? Deus. E quando Deus nos esconde, nada nos acha. Deus nos protege, Deus cuida de nós. Oh, glória. E ali ele ficou, aleluia, sendo alimentado, Deus cuidando dele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Aleluia. Por isso que Deus falou, vá para lá. E ele obedeceu ao Senhor. Por isso que tudo aconteceu, né? E nisso, a cidade estava com certeza sofrendo em polvorosa. E com certeza estavam caçando a cabeça de Elias nesse momento. Aleluia. Mas Deus cuidou dele. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E aí, eu repito, e bebia do ribeiro, enquanto toda a cidade sofria, Deus cuidava, o ribeiro dele estava ali, porque ele estava na presença do Senhor, obedeceu ao Senhor e Deus cuidou. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quer dizer, isso acontece, né? Deus cuida de nós, mesmo que nós estejamos obedecendo, seguindo o propósito dele, obedecendo a palavra dele. Uma hora pode ser que o nosso ribeiro também seque, porque Deus tem um propósito. O que eu vejo aqui? Se o ribeiro não secasse, ele ficaria, de repente, um profeta ali mais tempo, mas Deus tem propósito para tudo. Chegou o tempo do ribeiro dele secar, para que Deus fosse ainda mais louvado, né, perante ao Deus de Baal. E porque nesse momento, com certeza, altares eram levantados, banquetes eram ofertados, com certeza, mas nada de chuva. Nada de chuva. Por quê? Porque o único Deus, o Deus que fez cessar a chuva, só Ele poderia fazer com que a chuva voltasse. E mesmo assim, sucedeu que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quer dizer, ele profetizou, foi da palavra dele. E muitas vezes nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente profetiza, né? Porque, com certeza, aquilo que a gente profetiza para os outros, nós vamos viver junto. É verdade. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, né? Porque, como ele disse aqui, foi segundo a palavra dele, Deus concordou. E a gente tem que ter muito cuidado com a nossa palavra, porque se abrir em concordância com os céus, nós também vamos viver. É verdade. Assim como ele viveu. Deus cuidou no momento certo, mas houve um tempo que ele teve que provar dessa profecia também, para que ele visse também o poder de Deus. Olha, você profetizou, então você também vai viver um pouco disso. Aleluia. E até aí tudo bem. Mas isso aconteceu por quê?
porque os profetas de Baal estavam levantando altares para que tudo acontecesse, para que chovesse, e nada acontecia. E aí ele voltou, foi à presença do rei, chamou, né, diz a palavra que ele chamou todos os profetas e fez altares, pediu para que os profetas de Baal levantassem os altares, né, pastor? Amém. E ele também levantou um altar para o nosso Deus. E a palavra diz que ele zombava dos profetas, né? Porque, mesmo sendo profeta, ele era humano. E muitas vezes, mesmo estando no caminho do Senhor, fazendo a obra do Senhor, nós devemos ter cuidado para não termos no nosso coração, não deixar entrar a arrogância, porque eu acredito, eu vi um pouquinho naquele momento de arrogância da parte dele, zombando dos profetas, né? E tem uma parte aqui que ele ainda fala, que ele falava, de repente ele está dormindo, está descansando, né? Ele zombava muito. E não provém de Deus a gente fazer esse tipo de coisa, mesmo a gente estando no caminho do Senhor. E quando Deus, ele profetizou aqui, segundo a palavra de Deus, Deus entrou em concordância, porque Deus também queria que o povo dele sentisse o poder dele. Mas nesse momento, quando ele zomba do Senhor, e o maior erro dele não foi só zombar, mas também não foi a ordem do Senhor que ele matasse os profetas. Então, muitas vezes, a gente, pela arrogância do nosso coração, a gente, por achar que está na presença do Senhor, que está fazendo as coisas do Senhor, a gente acha que tem que fazer as coisas de acordo com as nossas próprias mãos. E o maior erro daquele momento ali dele foi fazer aquilo que Deus não permitiu. E ele matou os profetas. E tudo que a gente faz tem consequências. E naquele momento, Jezabel ficou muito irada com ele e ele teve que fugir. Ele temeu, olha, mesmo estando na presença do Senhor, sendo um homem de fé, que ele mesmo falava em toda a oração, que cuja presença estou, que cuja face estou, ele tinha plena certeza da presença do Senhor na vida dele. Mas isso não quer dizer que a arrogância não poderia entrar no coração dele, que ele também não poderia errar perante o Senhor. É claro que Deus estava junto com ele, continuava do lado dele mesmo ele tendo errado. Mas ele teve que enfrentar as consequências dos atos dele. E aí nesse momento a gente vê que ao invés de Deus esconder, ele teve que se esconder. Sentiu medo, sentiu pavor, temeu pela sua vida e se escondeu. Quantas vezes nós, pela nossa arrogância, cometemos coisas que não foi da vontade de Deus? A gente acha que é da vontade de Deus e na verdade não é. E aí, às vezes a gente paga o preço pelas nossas escolhas, né? Achando que Deus é que quer aquilo ali. E não é. Quantos erros a gente comete no nosso dia que chega à noite a gente se arrepende? E muitas vezes a gente quer se esconder para não colher, né, o fruto daquilo que nós fizemos. Mas para a gente ver que como acontecia com o profeta que ia colher, acontece com a gente também. A gente não pode esquecer. Nós estamos aqui para orar pelos nossos irmãos, para confrontar o mal através de Jesus, porque por nós nada podemos, é tudo no poder do Senhor Jesus na nossa vida. Mas a gente tem que orar a todo momento para que não entre a arrogância de acharmos que vamos fazer tudo conforme a nossa palavra. Porque não é porque Deus aceitou, senão segundo a minha palavra, e Deus fez, que também nós possamos depois continuar usando a nossa vontade, achando que é a vontade de Deus. E nós vemos ali Elias, né? Que um homem simples, ele nasceu numa cidade simples e foi levantado em um tempo difícil, um
tempo muito difícil, onde a maioria do povo estava adorando a Baal. Deus não estava satisfeito, mas mesmo assim usou Elias. E mesmo Elias tendo errado, Deus tratou dele, ele fez milagres através da palavra do Senhor. Deus levou ele a alguns lugares e ele fez alguns milagres, como na casa da mulher que ele encontrou, né? Que ele pediu que ela desse de alimento e ela falou que era o último alimento dela, e ele profetizou na vida dela que farinha e pão não faltaria. E isso aconteceu, mas aí ele já tinha aprendido também. Ele viu que algumas coisas ele não poderia fazer achando que era de Deus. Ele matou os profetas de Baal. Ele não foi da vontade de Deus. E ele colheu. Ele sentiu medo, ele fugiu. Mas Deus mesmo assim continuou usando Elias. E usou Elias. E depois o filho dessa mesma mulher faleceu, né? Ele profetizou que ela engravidaria também. Ele engravidou. E o filho morreu. Ela foi atrás dele. E falou, o Senhor prometeu, o Senhor é uma promessa que o Senhor me fez e meu filho está morto. E ele foi, através do poder de Deus, e o menino ressuscitou, né? Mas o que eu quero dizer nesse momento foi um resumo de que Elias continuou fazendo uma grande obra e foi um grande profeta usado por Deus naquele tempo difícil. E o que traz no meu coração é que nós estamos também vivendo tempos difíceis. E Deus quer levantar profetas, quer levantar pessoas que trabalhem para Ele nos tempos de hoje. Que nós sejamos como Elias, mas que nós também possamos aprender como Elias aprendeu. Porque ele aprendeu, né? Depois ele seguiu, ouviu mais a Deus, esteve mais na presença do Senhor, errou, caiu, levantou. E Deus perdoou e Deus continuou com Elias. E assim é conosco também. Quantas vezes nós erramos, né? E Deus nos levanta. Porque Deus tem propósito com cada um de nós. Deus levantou Elias porque tinha um propósito na vida de Elias. E Elias obedeceu ao Senhor, tinha fé no Senhor. Mesmo sendo corajoso, ele teve medo. Mesmo sendo um homem audacioso, ele se escondeu no momento em que ele tinha que se esconder. E quando nós temos medo também, isso provém, é normal que a gente erre e peça perdão ao Senhor. E não quer dizer que o Senhor vai tirar o propósito dele da nossa vida. Nós vamos continuar. Mas se nós estivermos o quê? Em obediência ao Senhor. E que nós possamos a cada dia ouvir a Deus e poder orar, que nós possamos nos chegar a Deus e poder falar ao Senhor cujo propósito eu me encontro, ao Senhor cuja presença eu estou, ao Senhor cuja face eu me encontro, que nós possamos ter essa intimidade com Deus, buscarmos essa intimidade com Deus que Elias buscava. E que em nenhum momento, ou que se de repente alguma arrogância vier no nosso coração, porque nós somos humanos e podemos errar, que nós tenhamos a humildade de nos arrepender e nos achegar e nos levantar e começar tudo de novo, fazer o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? Eu entrego aqui a palavra, eu agradeço a Deus por essa palavra, que Ele levante Elias neste momento e que nós possamos sair daqui cumprindo o nosso propósito, que é falar da palavra de Deus, que é confrontar as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes adoram a outros deuses enganosamente, e que nós possamos ser corajosos como Elias foi, obedientes em primeiro lugar como Elias foi para confrontarmos esse mundo nesse tempo difícil em que nós estamos. E olha que naquela época Elias se sentiu sozinho, porque Jezabel mandou matar muitos profetas, mas houve um homem que encontrou, que gostava muito de Elias e que escondeu uma parte dos profetas e cuidou, né? Mas Elias se sentia sozinho. Por isso é que muitas vezes ele
errou. Ele achava que ele estava sozinho, que ele era o único. E talvez por isso, de repente, ele deixou a arrogância dele entrar no coração dele também. De achar que ele era o último profeta. Né? Como diz a palavra, hoje em dia as pessoas no mundo falam a última Coca-Cola. Né? Aí as pessoas se acham a última Coca-Cola e se acham mais importantes e acabam errando. E que nós possamos não nos sentir assim, como se fossem os últimos, como se fosse Deus é o meu favor, eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo que eu falar Deus vai fazer. E não é assim. Nós devemos estar em concordância, porque a palavra diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Mas se estivermos em obediência ao Senhor. E que nós tenhamos, que essa palavra venha ao meu coração assim. Que nós tenhamos coragem. Que Deus nos levanta nesse momento mesmo para confrontar. Para falar da palavra de Deus, para falar da verdade em meio à nossa família, em meio aos nossos amigos. Colocar a nossa posição. Não abrirmos mão da presença do Senhor. Que nós possamos falar ao Senhor em cuja face estou. É Ele que me segura, é Ele que me firma. E profetizar na nossa família. Profetizar as bênçãos na nossa família. Profetizar que a nossa família vai servir ao Senhor. Profetizar que o nosso bairro vai servir ao Senhor. Que o nosso país vai cair de joelhos diante da presença do Senhor. Com isso, muitos virão contra nós. Mas se nós estivermos em concordância com o céu, em obediência ao Senhor, nós não vamos precisar fugir. Ele mesmo vai cuidar de nós. Porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele cuida. Mas que nós possamos estar sempre na presença dEle e não deixar a arrogância falar por nós, porque aí nós vamos pagar pelas nossas palavras, pelos nossos atos. Porque Deus, em momento nenhum, Ele fala que vai proteger a gente se a gente errar. A gente vai pagar pelo aquilo que a gente fizer, assim como Elias pagou. E que nós possamos nos levantar neste momento, que Deus possa levantar o ministério, nos erguer para falar da palavra dEle. Principalmente em meio à nossa família, à nossa casa, que nós tenhamos coragem de confrontar. E Deus vai falar por nós e Ele é quem vai cuidar de cada um de nós. E da nossa família, do nosso bairro, do nosso país. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e entrego ao pastor. Amém. Glória a Deus. Já receberam, né? Onde entrou o primeiro orgulho foi no Lúcifer. Ele quis se assentar acima do trono de Deus. Ele se achou todo poderoso, só que hoje, né, ele recebeu sobre si aquilo que ele achava, né, que ele poderia ser o todo poderoso, mas infelizmente os profetas do passado, como Elias, eu sempre preguei sobre isso, que os profetas eram solitários. Porque o profeta, quando chegava na cidade, ninguém se agradava com ele. Porque eles viam entregar algo de Deus e as pessoas tremiam. Quando se aproximava Elias, Eliseu, Samuel, as pessoas ficavam já tremendo, ó, vem coisa aí. E já começava a se esconder. O que ele veio fazer aqui? Não vinha prosperidade. Já não via. E às vezes vinha. Como Acabe também, ali estava Elias, né, diante do monte, e era sinal, ele estava orando a Deus para que chovesse, viesse chuva. Aí ele estava ali naquele monte, no pé do monte, ali orando, e toda hora pediu o seu jovem para subir lá em cima e ver. E ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ao qual muitos não dão significado nenhum. Mas ele subiu várias vezes e dizia, não tem nada, não tem nada. Aí
na outra vez que ele subiu e desceu, ele falou, ó, tem uma nuvenzinha tão pequenininha, e Elias resolveu ver, e ele falou assim, ó, é sinal de Deus. Então, ó, pediu ao rei, aparelha teu carro aí, vai, que vem tempestade aí, vem chuva. Então é dessa forma aí. Ali, e Elias também, Elias, ele ao mesmo tempo no tempo de Baal, né? Ali, quando ele estava na caverna escondido, como a Simacate chamou na palavra, que ele se achava o único, que era insubstituível, né? Mas ele não era insubstituível. Tanto que todos os profetas morrendo, ele, ó, foi embora, foi para se esconder na caverna. E Deus chamou ele para fora e disse assim, ó, lá em Israel tem 7.000 que não se dobraram diante de Israel. Aleluia. Então na mesma hora, então agora você vai escolher o sucessor lá do Israel, lá do, acho que é do rei, e você também vai ter o sucessor que vai te substituir, que é Eliseu. Você vai buscar ele lá. Para ele ver que ele não é substituível. Ele fala assim, ó, só restou eu de profeta, Senhor, não é? Como assim? Não vai existir mais profeta. Não foi ontem que eu estava falando. É Deus que depende de nós. Deus não depende de nós para nada. É nós que somos dependentes de Deus. Entendeu? Eu estava até pregando, falando aqui numa live, falando sobre isso. Olha só o que João Batista prega para aquelas pessoas que se achavam que não precisavam de arrependimento. São pessoas verdadeiramente que eram da promessa de Abraão, né? Estavam na promessa. Mas eles não se achavam ali de se aliançar a nova aliança, que estava sendo anunciada ali por João. É chegado o reino dos céus, né? O reino de Deus. Arrependei-vos. E precisava passar pelo batismo do Jordão, e o qual eles talvez ficavam questionando, aquela multidão, questionando que nada, eu não preciso disso. Porque eu sou filho de Abraão, sou filho da promessa de Abraão. Então, eu não preciso. E João, olha só o que João diz bem claro. Olha só, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: ainda dessas pedras aqui estão no rio, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Olha só. Das pedras, Deus pode fazer filhos. Assim mesmo foi a entrada de Jerusalém. Jesus sentado na jumentinha, e o povo todo vinha usando ao rei. Aqueles que se achavam fazer a vontade de Deus, que eram os escribas, né? Os escribas lá. Eles vieram e pediram a Jesus para que o povo se calasse. Aí Jesus, o que ele respondeu? Ó, se eles se calarem, as pedras clamarão. Olha só. Ué, se você ficar calado, vai vir outro clamar ainda no teu lugar. Você está se perdendo. Ah, você não faz? Então vai vir outro se sentar na tua cadeira, que vai fazer. Então é dessa forma, gente. Deus, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é justo na sua justiça, não adianta. Ele é forte na sua palavra. A palavra do que ele diz? Jesus fala assim, ó, a palavra do crente seja o quê? Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. No meio, dúvida é procedência maligna. Então nós temos que ter a palavra alicerçada, né? Então é dessa forma aí. Não adianta nós acharmos que Deus depende de nós. Não, Deus não depende. É nós que dependemos de Deus. Eu até falei assim, uma palavra mais dura. Olha só, Deus foi lá, usou uma mula para falar com Balaão. Irmão, toda a criação foi feita por Deus. Todas elas obedecem a Deus. O único que é desobediente é o homem. É a criação racional que ele fez, que prefere seguir os seus próprios desígnios. Eu estava falando aqui sobre essas ideologias, sobre essas Marx, né? Todos esses aí que analisaram esses livros, estudaram sobre religiões. E estava falando, que eu vou postar isso também, sobre a hierarquia dos anjos, né? Cada um tem uma função. Nos céus é assim. Miguel é o primeiro príncipe. Miguel é aquele anjo que foi lá, né? Sobre os príncipes da Pérsia, sobre os principados que estavam ali impedindo, né? Gabriel e Daniel ali na oração. Então esse primeiro príncipe, o primeiro príncipe,
Miguel é um dos anjos de autoridade de Deus, de poder, né? De autoridade acima de tudo. Mas olha só o que esse anjo diz. Esse anjo Miguel é uma luta, acho que era o corpo de Moisés. O que ele disse para Satanás? Falou, olha só, ele poderia falar assim, eu te repreendo. Não, sabe o que ele falou? Que o Senhor te repreenda. Olha só, um anjo de autoridade. Aquele anjo tem toda a autoridade de Deus, de poder de Deus, né? É um dos anjos mais poderosos do céu, assim, no termo bíblico. As pessoas temem falar isso, mas os anjos existem. Os anjos são protagonizados, Deus. Olha os querubins. Querubins estão acima de Deus, o quê? Reverenciando ao Senhor mesmo todo o tempo. Santo, 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 santo. Olha os serafins cuidando da santidade de Deus. Gente, a igreja não é diferente, nós não somos diferentes. Se nós olharmos o mundo, existe desde o pequeno até o grande. Aquele que vai lá varrer rua, aquele que vai crescendo mais alto, um pedreiro, aquele que vai para a média, né, que é a baixa, a média e alta. Todas as classes. E nós temos que obedecer a essa hierarquia. Deus, se não houvesse, como eu sempre falava, se não houvesse alguém para varrer, quem varreria? Ah, se todos fossem juízes. Não, eu pago você para você varrer a rua. Não, eu pago você também. Ninguém ia querer fazer. Mas Deus é sábio em toda a sua criação. Muitas pessoas, por que não tem muitos ricos? As pessoas têm que todo mundo enriqueça, que todo mundo seja cheio de... Imagine, que todo mundo fosse rico. Não existiria aqueles que fariam um trabalho menor. Então cada um foi constituído numa situação. Nós temos uma hierarquia também. Existe o presidente, posição maior. Só que o presidente é acima de todos, entendendo? Só que hoje existem pessoas que se acham maior que ele. É por isso, muitas vezes, que o mundo decai dessa forma, as coisas, né, vão para o pior, porque o que parece bom aos olhos dos homens, as suas atitudes, é que vai fazer o mundo melhor ou o mundo pior. Ou o que vai fazer essa consequência acrescentar lá na frente, ou vai melhorar, né? Ou vai abençoar. Então é a nossa atitude, é a nossa, por exemplo, respeito, educação. É como a Bíblia diz, ensine a criança o caminho que deve andar, para que quando ela for velha, ela não se desvie dele. Porque quando você, olha só, vamos fazer uma analogia, Ana Miguel, se você ainda é criança, ele é criança, você começa a dar uma boa educação, a palavra de Deus, ensinando o caminho certo, ele vai aprender o que é correto, você tem uma ligação com ele. Mas se ele postar depois de 7 anos, já começa uma dificuldade se você não ensinar. Porque depois de 7 anos, até a criança vai dar conta dos seus pecados. Depois de 7 anos, para Deus não é mais criança. Josias, ele reinou com 8 anos de idade e fez o que era reto diante dos olhos de Deus. E outra coisa, depois que ele passa esses 7 anos, vai ao 14, não tem como mudar mais. Agora fica difícil. Por quê? A mãe não educou, o pai não educou o caminho certo que deve andar. Entendendo? Não ensinou. Às vezes, o pai ou a mãe deram mau testemunho e a criança, ela vai seguir muito pelo que ela vê. Ela aprende muito pelo que ela vê, é o momento que ela está aprendendo. Tudo que ela vê, ela vai aprender. Então, se não for um bom exemplo, os pais, ela vai aprender o que não é certo. Aí, vamos supor, hoje o que acontece? Amanhã, o casal começa, tem filhos, eles não são crentes, não são cristãos. Então começa, né, a ensinar os filhos caminhos totalmente errados. Então, de repente, eles se convertem, vêm para a igreja. Ou então eles eram, afastaram, e depois que eles estão com as crianças já com 7 anos, eles voltam para a igreja. Vai ser difícil acostumar. Senhor, Deus pode fazer o impossível acontecer. Mas o que foi ensinado ali, o exemplo, já é totalmente diferente. Eles vão tomar um rumo diferente daquela pessoa. Então,
nós temos que andar, trilhar o caminho do Senhor, porque se o Senhor nos sustenta, Ele também vai sustentar a nossa família, todas as coisas. E às vezes, olha só, nós vemos no dia a dia a hierarquia acontecendo, a hierarquia das coisas certas, verdadeiras de seguir, as pessoas não seguem. É a mulher querendo mandar uma marca do marido dentro de casa, né? É o marido querendo espancar a mulher, tá entendendo? E isso é errado. Não convém dentro da Bíblia, não existe isso dentro da Bíblia. O homem, é o cabeça, mas ele tem que tratar a mulher como Cristo trata a igreja. E como Cristo trata a igreja? Com amor, com paciência, né? Com cuidados. E as mesmas coisas são as mulheres. Por exemplo, Deus fala que elas têm que se honrar, porque a honra do esposo vem da mulher. É ela que honra o homem, o marido que honra. Então a honra dele vem dela. Então isso tem que andar. E hoje o que está acontecendo? Inverso. E o que está acontecendo? Muitos casamentos destruídos, muitos lares, né? Muitos jovens ou até meninos não querendo saber mais de casamento, estão fugindo do casamento. Hoje a ideologia também sobre aí que não vai existir mais pai nem mãe, né? Então como se chama? Gênero, qual é o nome? Ideologia de gênero, né? Essas coisas, o que estão lutando contra a família. E quem é o provedor disso tudo? O diabo. Porque ele quer destruir tudo aquilo que institui Deus, que é de Deus, que é verdadeiro, que é fundamental, que é estruturado na rocha, na pedra de esquina que foi rejeitado pelos homens, que é Cristo Jesus. E Jesus, ele deu a liberdade, né? De adorar, a liberdade de fazer a obra do Senhor. Hoje o Brasil é um país livre para pregar o Evangelho. Hoje o país não é tão apertado como muitos países estão acontecendo. Hoje na China e outros países, eles estão monitorando as igrejas. E você tem que estar na igreja falando o que eles querem, do jeito que eles querem. Hoje nós somos país livre, mas você não sabe o amanhã. Nós não sabemos amanhã. E hoje, como nós dissemos que o Brasil é um país livre para pregar o Evangelho, de você andar com a Bíblia na mão, de um celular, né, ali, louvando ao Senhor, cantando no meio da rua, bota uma caixa de som, canta, louva ali. As pessoas não querem aquilo que está tanto ali, com liberdade de fazer. Sabe quando eles vão entender? Como aconteceu na pandemia. A pandemia, quando aconteceu, o lockdown, todo mundo preso nos apartamentos, eu via lá fora, como aqui no Brasil, pessoas cantando, pois ele vive, posso crer no amanhã, todos louvando. Ali, sabe como eles vão aprender? É quando tiver um cativeiro. Aí fala assim, você deseja um cativeiro? Mas às vezes é assim que Deus chama essas pessoas para que creem nele. Assim ele fazia no passado. Ele não mudou, eu mesmo. Então, as pessoas vão só ver a pandemia. Passou-se a pandemia, todos continuam nas suas mesmices, na vida cotidiana, na vida que eles querem viver. Não aprenderam. E às vezes, Deus, ele está, a permissividade de Deus, tudo acontecendo. Então nós temos que enxergar e aprender com países aí que estão até dando culto em cavernas escondido, cultos secretos. Porque se souber que estão pregando a palavra, estão falando de Jesus, eles morrem. E eles não param de pregar. E a igreja cresce mais no meio do deserto, né, no meio da adversidade, do que no meio da bonança. Sabia disso? Você sabia que onde a igreja se prevalece? Na casa de luta. A Bíblia diz isso. A casa da alegria é onde muitos se perdem. Quando não há tudo bonança, né? Tá tudo alegre, não acontece nada. As pessoas vão se perdendo. Vai todo mundo se perdendo. Até aqueles que estão dentro da casa do Senhor vão deslizando também. Mas quando a casa de luto que Jesus fala,
Então quem tem que morrer alguém? Não, casa de luto é aonde você está passando, né? Você passa ali momentos de adversidade, o teu coração está triste, mas o teu rosto está triste, mas teu coração está alegre. Por quê? É a hora que todos acham de buscar Deus. É a hora que todos vão lá pro joelho no altar do sacrifício. Quem não faz isso? Não está passando um momento difícil. Quem não faz isso? Todos só lembram de Deus na hora que está despencando no poço. Mas quando estão alegres, se esquecem, não querem nem ouvir, não estão ouvindo. Mas eu digo uma coisa: as lives que eu tenho feito de pregações, no tempo da pandemia prevalecia mais. Agora, passou-se a pandemia, diminuiu a visualização. Por quê? Amenizou, né? Amenizou. Então, no momento de escassez, no momento de adversidade, todo mundo está lá falando, não quero ouvir. Olha só, pessoas sedentas de querer pelo menos ouvir uma pregação dentro de alguém falando de Jesus dentro de uma live. Quando estava no tempo de bonança, no tempo tranquilo, ninguém, né, queria ouvir. Mas no momento de adversidade, no momento de escassez, ali está todo mundo preso, não podia fazer nada, e gente correndo até não sei aonde aí. Eu quero ouvir, eu quero uma oração, né? Às vezes, se chamasse para oração, ia correndo. Mas passou o tempo de bonança, se falar em oração, de joelho, no chão, ninguém vai. Agora, fala em festividade, fala em coisas de alegria, de festa, todo mundo vem, até aquelas pessoas, acho que até ressuscita, né? Só pode ser isso aí, que nunca apareceu. Pessoas que dão dízimo, mas não aparecem. Aí o pastor ainda aceita o dízimo. Agora eu não sei por quê. Porque eu não me preocuparia com o dízimo, mas eu falei assim, não, eu preocupo com você, com a tua alma. Não é com você. Deus se preocupa com a tua alma, não é o que você tem. Está preocupado, porque Ele veio para isso, pelas nossas almas. Então é dessa forma, né? Nessa tarde, uma palavra maravilhosa da nossa irmã Kátia sobre Elias. Elias era a boca de Deus na terra. Aleluia. Naquele sentido, o qual ele matou os profetas, Deus não mandou ele para frente, ele desobedeceu a Deus. Porque Deus não mandou ele matar profeta nenhum. Ali também deve ter entrado, né, como se diz, o sentimento do que ele fez com os outros, o que eles fizeram, mataram os profetas. Os colegas dele também mataram todo mundo. Então ele ficou e fez o mesmo. Então, ele errou. Então é dessa forma aí, que nem Moisés. Moisés ele não tocou, ele deu uma pancada na rocha. Ele errou. Deus não mandou ele dar pancada na rocha. Quem é a rocha, a representação da rocha? É Cristo. É Cristo. Então pagou o preço. Mas é isso aí. A cada dia que nós possamos nos fortalecer nessa graça, nessa misericórdia de Deus. E Deus, Ele que nos guia, é Deus que nos cuida de nós, é Deus que nos ajuda. E Ele sempre está conosco. A alegria dEle é a nossa força. E Ele vai estar sempre conosco. A Bíblia nós temos que confiar nele, porque a palavra de Deus diz que se Ele não guardar a casa, vão vigiar o sentinela. Eu sou sentinela, você é sentinela, mas se Ele não guardar, é como a segunda carta daqueles que se prevalecem, né? Que haja causada por Deus e acha que vai ter. Eu prego a verdade, mas não é que eu sou a divindade ou Deus de julgamento, não. Eu prego a verdade, sobre a verdade, dura palavra, mas Jesus também deu duras palavras, mas a questão das atitudes das pessoas é elas que vão escolher a porta larga ou a porta estreita. Então a atitude das pessoas é ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Entendendo? Então quando eu prego, eu falo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque é só a verdade liberta. E quem é a verdade? É Cristo. E quem é essa verdade? É a palavra de Deus, que ela mexe na estrutura do ser humano. Ela mexe no coração.
Então ali, eu costumo até falar sobre oração. A oração é a arma poderosíssima. Se todo cristão conhecesse o poder da oração, ele se ajoelharia mais, né? E oraria mais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É difícil, é árduo você tomar essa atitude de querer orar todo dia. Daniel orava 3 vezes, mas é duro. Por quê? Ao mesmo tempo que você pensa que não, eu vou orar, vou colocar, não é. Você vai confrontar com uma batalha espiritual tremenda. Que às vezes, vem cansaço, começa a te dar desânimo, preguiça. E às vezes tem horas que você se joga, porque não tem mais força nem para ajoelhar. Porque ao mesmo tempo que tu está clamando, tu está vendo que coisas não estão acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa, como ontem nós estávamos conversando aqui, eu, o pastor Valberli, né? Eu estava falando sobre o que nós olhamos com nossos olhos, é que Deus, nós temos que olhar não como Deus vai fazer, mas que Deus já está planejado e que Ele já fez, ao qual a gente vai enxergar lá na frente o que Ele já fez, que já está sendo pronto. Olhar pelos olhos da fé. Por exemplo, se Deus falou sobre uma estrutura, essa estrutura Deus já está fazendo. Ele nos prometeu aquilo. Mas já é lá na frente, já está, né, pronto. A maquete, tudo certinho do que Deus nos prometeu. E Ele fez a promessa sobre nossas vidas. Já está lá na frente. Eu falei até com ele que lá no monte, quando Deus me mostrou todas as estruturas, está acontecendo. Olha só, eu falava assim, eu vi aqui um altar de mármore no monte. E aqui eu construía, eu vi a construção de uma tenda, uma casa, aqui em cima. E janelas abertas para os 4 cantos daqui do monte. Você sabe como o monte lá, né? E uma das coisas está se concretizando, o altar de mármore já está ficando pronto. Alguém foi lá, de repente, eu convidei, nós fomos lá e ele queria ir lá, eu fui lá, de repente, vamos lá subir no monte, vamos lá subir. E de repente, poxa, eu queria que você fizesse uma oração por mim. Eu falei, se você crê, você tem fé, ajoelha diante do altar. Ele foi lá, ajoelhou e comecei a orar ali, né, em nome de Jesus. E ele falou, esse altar, eu vou fazer o altar de mármore para cá e branco. Aquele altar. Ele está feito lá. Domingo que vem a gente já vai colocar lá no monte. Então, uma visão que eu tinha visto, eu falava assim, eu já estou vendo tudo construído. Eu já estou tudo feito pronto. A estrutura, Deus, o construtor, já fez. Agora é a minha fé, é comigo. Eu creio que vai vir tudo na hora certa e no momento certo. E esse altar de mármore já está pronto lá. Ele disse que está trabalhando lá no altar direitinho. Esse homem está até com câncer de foco. De oração. Nós estamos orando. Nós temos que orar aqui amanhã. Vai ter oração, nós estamos orando por ele. Mas Deus faz as coisas dessa forma, gente. O que, né, Cátia? A sua vida, seu filho, essas coisas. Deus já estava lá na frente, trabalhando todas as coisas, estrutura, como vai ser, como do jeito que vai ser. Agora, resta a nós estar de joelho e crer que Deus é o construtor. É como assim, nós semeamos, mas é Ele que dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento, Ele que faz todas as coisas. Eu estava preocupado aqui, um tempo atrás aqui, quando eu saí dali, saí da igreja, eu estou na igreja aí, que já tinha acabado o meu tempo, o meu ministério, eu fiquei preocupado, Senhor, eu tenho convidado pessoas, mas não tem vindo. Mas Senhor, eu tenho convidado fulano, eu tenho feito. Aí Deus, outro dia eu estava aqui no altar e Deus falou assim comigo, meu servo, não é tu que vai fazer, mas sou eu. E naquela mesma hora me veio uma palavra de refrigério. Fiquei tranquilo. Então, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Mas é o Senhor, é o seu Espírito Santo que vai direcionar esse lugar. Se não for aqui, agora, eu creio que cada cadeira dessa já tem um nome, né? Cada lugar desse tem um nome.
possa ser aqui, possa ser em outro lugar, que nós estaremos indo para outro lugar, no nome de Jesus, direcionado por Deus, e esse lugar vai ser preenchido por mais pessoas. Então aonde? É Deus sabe do tempo e a hora dele. É o que eu falei domingo passado. Esse negócio, o mais difícil é esperar com paciência no Senhor. Essa palavra paciência é que muitos não têm. Então nós temos que esperar com paciência. Porque às vezes nós ultrapassamos a frente de Deus e não vai dar certo. E quando nós fazemos no tempo e a hora de Deus, tudo acontece. Amém? Glória a Deus, vamos se pôr de pé. Vamos orar. Passou do horário? Ô glória! Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Senhor, eu venho te entregar a tua igreja nas tuas mãos. Eu vou entregar, Senhor, o ministério Porta do Céu nas tuas mãos, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos. E tanto eu entrego também o ministério de louvor, graça e adoração. Eu entrego a cada um aqui presente. Te agradecemos por mais essa tarde na tua presença. Te agradecemos por tudo, Senhor. Senhor, meu Deus, toma nossas vidas, a nossa família, a nossa saúde, Pai. Pai, o Senhor venha firmar nossa saúde, Jesus. Senhor, meu Deus, a nossa vida, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós a paz, Pai, que excede todo o entendimento, que é Cristo Jesus, sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, dê uma noite abençoada, visita a nossa casa, a nossa família, Jesus, vai entrando com providência, Pai, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo derrama sobre a nossa casa, a nossa família, Pai. Já agradecemos por tudo, é em nome de Jesus, Pai. Já glorificamos o teu santo nome, amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos digam? Amém. Tudo podemos? Operando Deus. Aleluia. Jesus vem. E Ele vive e reina. Amém. Glória a Deus. Olha o celular, Kátia. Não é? Perigoso. Fiz o cafezinho. Você pega lá o café. Bota no prato.